muito. Tranquilo. Tá todo mundo empolgado. Então, o que eu penso é assim, né? Só para a gente fechar essa parte, né? Quanto mais conhecimento, eu vou dizer o que acontece comigo. Quanto mais conhecimento a gente adquire, mesmo ainda sendo muito pouco, né? Mas quanto mais assim eu aprendo, mais eu consigo ver o outro de uma outra maneira, entendeu? Então, por exemplo, eu vou lá na Igreja Católica, eu vejo, poxa, algumas coisas que eu achava absurdas, depois você começa a entender por que a pessoa faz aquilo. Você vai no evangélico, agora estou entendendo por que ele faz aquilo. Deus está falando comigo. Pô, Deus está falando comigo. É o mesmo que o Espírito está falando comigo. Então, né, à medida que eu vou conhecendo um pouquinho mais o que o outro pensa, vai ficando mais fácil a aceitação, né? E a própria doutrina espírita mesmo. Se você for pegar, é o que a Maria está falando. Poxa, a gente fala que não tem rituais, mas de repente tem algumas coisas que a gente faz que lembram, né? Não rituais, mas práticas, rotinas, né? Costumes. Então, é cada um buscar dentro de si, por exemplo, uma religião que eu acho muito bacana também, a Seishonoye, eu acho muito legal. Eu fiz bastante também. Né, do Masaharu Taniguchi lá. Então, tem muitas religiões ótimas, né? Só que o que a gente vai descobrindo ao longo do tempo? Mas Porque o negócio está dentro. Uma seita, não, Carlos? Não, é uma seita? Eu sei que ela é desenvolvida por um cara chamado Masaharu Taniguchi e vai muito lá em cima do budismo, né? Ela pega muito... Filosofia de vida, segundo uma filosofia de vida. Você sabe o que eu fazia quando eu trabalhava no outro centro? Todos os médios a gente tinha que fazer uma palestra, né? Eu ia para Seishonoye para ouvir as palestras deles e levar para o meu centro. É uma filosofia de vida. E uma filosofia muito a ver. E tem muito a ver com o espiritismo. E tem muito a ver com a doutrina espírita. Sim, eu pegava a história, a moral da história, pegava alguma coisa que estivesse dentro do evangelho que estava dando ênfase naquilo, e depois eu contava essa historinha, contava a historinha primeiro, depois eu contava o evangelho. Sim. Eu fazia sempre esse link. Aí os pessoal falavam assim, você sempre tem umas ideias boas. Eu falei, maravilhoso. Então, e todo canto tem coisa para a gente aprender, né? Se você vai no católico, ele está lendo a Bíblia, pô. Então você não tem o que aprender na Bíblia. Você vai no evangélico, ele também se baseia muito na Bíblia. Poxa, será que eu não tenho nada para aprender no evangelho? Né? E aí esquecer, porque aí muitos de nós vamos fazer distorções de acordo com aquilo que a gente quer que o outro acredite. Né? E aí, se eu vou direto na fonte, eu começo a evitar esse tipo de coisa, inclusive na doutrina espírita. Porque quando você vai ler uma porção de coisas aqui, você vai descobrir que muita gente dentro da doutrina tinha falado diferente para você. Expositor, entendeu? Palestrante, às vezes ele distorceu também para trazer do jeito que ele gostaria que fosse. Não é assim? E quando a gente vai lá, não, mas não é isso que está falando. Né? Então, isso vai ser legal. Mas como tudo não é fechado, e só é lançado para conhecimento, autoconhecimento, prática do bem, a gente, como diz o Karnal, a gente não deve aceitar tudo de primeira. Questione, vá pesquisar, busque, ache a verdade que ressoa com você. Aí você vai formando essa base, né? Eu gosto de uma coisa que eu li com Kardec, é que antes de existir o espiritismo, Kardec ser espírita, porque Kardec não era espírita antes, né? Eu, talvez nem sei se foi algum dia, ele só fazia, decodificou a doutrina. E ele falava que, antes de tudo, a gente tem que ser livre pensadores. E esse livre pensador, para mim, eu sempre penso assim, que nós todos que estamos aqui somos 5. Todos, digamos que somos espíritas. Maria não está levantando a bandeirinha ainda. Acho que nem precisa. Mas cada um vai encarar o que a gente lê, o espiritismo, a filosofia, ou seja, o que for que a gente siga, de uma forma diferente. A gente vai escutar, como você falou, uma palestra ou coisa, não preciso acreditar naquela coisa, mas, ok, está registrado. Aí você pega outra, soma, no final você tem um vetor, né? Isso. Você vai montando uma linha de pensamento e muitas coisas, o Ellen, a gente às vezes pensa que não sabe, entendeu? A gente pensa que não sabe. Então, muitas vezes você fala assim, eu vou preparar uma palestra, uma aula, e
você fala, puxa, cara, mas eu não estou sabendo nada sobre esse assunto. E quando chega lá e você vai fazer, parece que começa a sair coisas que você fala, rapaz, eu nem sabia que eu sabia isso. Então, você entra, às vezes, num transe aí, um transe não Vou no falar, sentido alguém místico, assoprando no seu né? ouvido. No estado de flow, né? Que a gente acaba entrando, e de repente você começa a trazer do seu inconsciente e também captar, né, da espiritualidade uma porção de ideias bacanas aí. Então, às vezes é igual os antigos diziam, comer e coçar é só começar, né? E às vezes o raciocínio é a mesma coisa, você acha que não sabe nada, né? E às vezes isso já aconteceu comigo e vai acontecer com vocês, se já não aconteceu, de você chegar numa casa, por exemplo, e tá lá um número grande de pessoas e você é o palestrante da noite. Você fala, nossa, cara, eu tô tão sem inspiração, não sei nem o que eu vou falar para esse povo aqui, né? E você só lê aquele tema ali do evangelho, principalmente quando é preleção, porque a preleção você tem que tirar muito de si, né? Porque você lê o evangelho, mas se você for ler aquilo, em 5 minutos você leu. Então você tem que te tirar mesmo. E de repente você fala, nossa, eu estou tão sem inspiração, e de repente a coisa vem. Entendeu? Então a gente está aberto mesmo, porque às vezes a gente pensa que não sabe, mas a hora que você começa a destrinchar aquilo ali, por exemplo, dentro da sua profissão, você pode achar que não sabe muita coisa, conversando com pessoas que têm a mesma profissão que você. Mas se você for conversar comigo, que não sei nada da tua profissão, você é um doutor. E você vai ficar 1 ano me explicando e eu não vou, e vai demorar para entender. Entendeu? Porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas nem tem consciência daquilo. Não, eu vou olhar aqui, eu vou pegar, porque assim, se fosse uma outra pessoa, achar que é intuição que tem, ai, eu acho que estou querendo, estou pensando, só que eu sei que não é uma intuição, eles estão pedindo para que faça. Sim. Eu acho que é mais por uma questão de, não sei, não sei. Quem escuta, Sim. recebe a intuição também. E o convite Não, vale para todos vocês, tá? Como eu falei na aula passada, isso não é uma convocação. É aquele que se sentir à vontade. Eu, particularmente, não acho que eu que saiba todos nada. têm. Não, Todos não é. têm. Não. Entendeu? A O Ellen casal. recebeu. A Não, Ellen gente, eu recebeu estou sendo inspiração no Francisco. pressionada. Não, eu tô A sendo Ellen recebeu pressionada. inspiração no Francisco. Eu também quero receber. Ó, e é o Senão, eu não vou ter seguinte, coragem de fazer a aula. Mas você você já sabe está recebendo, Maria. você sabe onde foi a primeira aula que eu dei na minha vida? Hum. Foi na escola de aprendizes. Sabe como? Na minha turma. Tá? A gente tinha uma turma pequena, como essa nossa, e aí era domingo, 7 horas da manhã, a escola de aprendizes que eu fiz. Domingo, 7 horas da manhã. E aí não tinha expositores. Aí chegou num determinado ponto que o dirigente falou, olha, se a partir de agora, cada um vai pegar uma aula. E foi ali que eu dei a minha primeira aula, entendeu? Tipo assim, eu peguei e falei, ó, vê a última que tem, deixa todo mundo escolher, aí no fim eu escolho. Mas aí, e aí você vai no dia, você fala, puxa, vamos ver o que vai virar. E aí eu gostei, fui fazendo e foi embora. Mas então, às vezes é no meio assim como a gente está que a gente vai tendo as primeiras experiências como expositor e coisas desse tipo. Aí depois vira uma cachaça esse negócio, não quer parar mais. Mas isso era uma coisa até que eu estava pensando, Carlos. Em vez de eu pegar um tema que eu ficasse mais confortável, que nem você sugeriu aí, Oriente, coisa e tal, eu pegar um que eu não conheço, para ter que estudar, aprender e trazer. Sim. Aí fica a critério, aquilo que vocês se Evangélico, eu acho sentirem. difícil para falar, né? É neta de pastor. E aí, Pedro, tranquilo? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. Tá com Boa noite, Covid, Pedro? Boa noite, Pedro. Oi? Tá com Covid? Boa noite, estou com Covid. Pois é, eu acabei de chegar da Unimed agora, mas a minha Covid, graças a Deus, tá leve. É mais Você a pegou tosse. mesmo? Peguei mesmo. E assim, 2 dias praticamente, 2 noites, né? Sem dormir. Aí que foi bravo o negócio. Oh, Jesus. Mas tudo bem, mas já está bem, já estou medicado aí e realmente só, né, amanhã, por exemplo, a mocidade eu vou fazer online, né, porque tanto eu quanto a expositora testamos, né, e olha que ela mora em Campos do Jordão, né, ia vir só para fazer aí para a gente, e o outro coordenador também não vai poder, então
a gente acabou deixando. Mas está tudo bem, viu, pessoal? E quanto às aulas aí, eu pretendo sim, pretendo pegar aí uma ou duas, viu, Carlos? Né? Porque a gente já tem aí um pouco de experiência de expositor. É lógico que a filosofia é diferente, né? Às vezes a gente, na escola de aprendizes, é um outro nível. Enfim, eu acho que não tem problema nenhum. Mesmo enfrentando feras aí, como esses alunos aqui que a gente tem, aí o Felipe, a Gisele, a Maria, a Ellen também, que sorrisinho maroto aí. Não, eu acabei falando assim, o cara cheio de experiência dando palestra aqui e eu querendo me meter a besta. A gente pode Imagina. combinar as perguntas antes também, Pedro. Isso. Depois que acabar a aula, eu vou colocar a planilha atualizada, que daquela da semana passada já teve algumas atualizações, tá? Aí eu vou colocando atualizada, vocês veem as aulas que estão livres lá, e quanto mais rápido, melhor, senão daqui a pouco o outro escolhe a aula de vocês. Tá bom. Tá bom? Uma pressão. Uhum. Ellen, você que está falando, leia a reflexão para a gente, por favor. Aumenta a letra que eu sou cega, por favor. Só uma coisa que eu fiquei pensando, Carlos, sobre as palestras. É interessante, de um livro que eu li uma vez, que era uma série que falava um olhar amoroso sobre alguma coisa. Um olhar amoroso sobre a Índia, sobre a Grécia, tinham vários assim, era mais sobre as culturas dos países. E é interessante a gente ter esse olhar também quando for fazer esse estudo, né? Com certeza. Tentar buscar a coisa boa, ter a sensibilidade, empatia, tentar entender o porquê das pessoas seguirem. A gente que já assistiu a palestra do Nicodemos, e eu tive a oportunidade de pegar um livro da minha filha mais velha é evangélica, e ela fez um curso num negócio chamado Jocum, que treina missionários. E uma vez eu peguei um livro dela que falava de cada uma da Jocum, que falava de cada uma das religiões. E todas as religiões, eles faziam uma crítica, né? E aí, até na época, eu comentei com ela, eu falei, tá muito legal, mas eles tinham que fazer algo mais imparcial, porque senão ele está sempre dizendo que a religião não é boa, porque não é igual a dele, né? Então, a gente tem não é justamente o contrário, é mostrar o que cada uma tem e, principalmente, como ele pensa. Eu pegar você e falar assim, faz de conta que você está lá dentro. Então, olha a maneira como você pensa. Então, isso é que vai trazer e fazer a coisa ficar realmente interessante, né, Felipe? Muito bem lembrado isso. Porque eles têm todas as religiões, eu acho que tem muitas coisas boas. Eu gosto também da católica, fala mal das coisas e tal, mas eu gosto bastante coisa da católica. Mas vamos lá. Lembrando que essa de falar mal, isso, aquilo, não é a religião, são as pessoas que estão lá. Né? Então, assim, beleza, vamos lá. O Carlos, se quiser aumentar mais, fica à vontade, viu? Não, eu já consigo ler. Eu não tenho o olho esquerdo funcionando direito. A reflexão. Como é a nossa relação com Deus? Os filhos são gerados pelo pai biológico e levam sua genética. A pintura é criação do artista, o qual deixa seus traços característicos. Os animais são criados pelo dono e mostram claramente a dedicação e afeto dele. E nós, espíritos, como é a nossa relação com o Pai? Intenso. E para que eu possa refletir sobre isso, eu primeiro preciso entender quem é o Pai, como eu vejo o Pai, né? O que é o Pai para mim? E aí, dentro disso, por isso que hoje a gente vai falar em politeísmo, monoteísmo, dualismo, monismo, deísmo, panteísmo. Então, como eu vejo Deus? Dependendo de como eu vejo Deus, essa é a minha relação com Ele. Né? E às vezes a gente nem tem isso muito claro, né, dentro da gente. Lembra que o Santo Agostinho falava assim, quando você me pergunta, eu sei, mas eu sei, mas se você me perguntar, eu não sei de responder aquilo que eu penso. Né? Eu não sei formular isso. Então, muitas vezes, veja bem, ele não fala nós espíritas, ele fala nós espíritos. Né? Como é nossa relação com o Pai? Né? Será que a gente
já parou para pensar, né? Como é que a gente se relaciona com Deus? Como que eu vejo Deus? Então, hoje, o cerne da questão é isso, né? Para a gente tentar chegar nisso aqui. Antes de Deus, eu sempre tive uma certa distância da relação com Jesus, a figura de Jesus. Eu pensava assim, ok, o que Jesus contribuiu com tudo que... Será que... Eu sempre achei que se faziam, criaram um mito. A minha visão era realmente essa, que era mais um mito do que realmente uma pessoa que tivesse transformado o mundo, ou que tivesse sido tão importante assim. E aí, quando eu comecei a ler aquela série que não é religiosa, aquela do Cavalo de Troia, que você leu também. Sim, eu li 4. Eu li os Você 9 leu livros. Todos? Puxa, legal. Eu li o resumo. É muito boa. Bom, mas ali eu comecei a entender o aspecto de Jesus em relação à visão dele com Deus, que era justamente essa quebra. Qual foi a revolução de Jesus para a gente? É justamente essa quebra daquele Iavá, né? Como é que chamava? Yavé, que é aquele que punia, que é aquele que você tinha que ter medo, tinha que ter respeito, tinha que temer a Deus. E ele pregava justamente o contrário, que é um pai amoroso, que não deixa nenhum filho sozinho. E aí no livro ele fala muito sobre isso, né? Como que se um pai aqui terreno, um homem, pode ter mais amor e tratar melhor um filho do que Deus, que criou todos nós, né? E essa visão do pai amoroso, que não deixa nenhuma das suas ovelhas escaparem, que tem paciência, que aí já vai para aquele lado do Paulo, né? O amor é paciente, o amor é tranquilo e tudo. E isso mudou minha visão de Deus. Realmente comecei a pensar de uma forma diferente. Esse livro, mesmo sendo... A gente sabe que é uma obra de ficção, né? Não dá para a gente... eu, particularmente... O Pedro, acho que deve ter lido também, não leu, Pedro? Alguma coisa que eu falei, não leu? Então, assim, mesmo sendo uma obra de ficção, eu acho que existe muito ali de psicografia. Eu resolvi ler esse livro depois de uma palestra que eu escutei. Ele foi modinha na década de 80, né? Eu não tive muito interesse nessa época. Mas aí, agora, no 2016, que eu comecei a ler, 17 eu comecei a ler esse livro. Quando eu vi essa palestra, o cara falou que realmente esse escritor ele foi intuído durante o sono, que houve realmente um trabalho, não foi completamente psicografado, né? Mas ele recebia essa intuição durante o sono, acordava e começava a escrever. Uhum. Aquele livro que tiraram do Cavalo de Troia lá, que Jesus disse, ele é muito intenso. É muito intenso para não ser uma intuição divina, assim. Mas a forma de ver Jesus muda. A forma de ver Jesus, para mim, mudou bastante. É claro que tomando todos os cuidados, né, tratando-se de uma alma, mas ali existe uma pesquisa também. Ele deve ter feito uma pesquisa muito profunda nos evangelhos, né? Então, eu achei que foi... Eu tô ouvindo sei lá, Pellegrino, como é que chama? Sublime Pellegrino. Ele fala muito sobre Jesus o tempo todo, sobre a vida dele. Eu sei que é Ramatinsky, que não é muito conceituado dentro do espiritismo, mas ele traz umas informações que, assim, eu acredito que não deva ser, assim, não deva não ser verdade, sabe? Uhum. Porque o que ele fala, eu acho que faz muito sentido. Ele fala muito sobre Jesus, sobre o comportamento, sobre o tamanho da dificuldade para ele poder reencarnar aqui na Terra, dele não faltar com... não querer, tipo, ele fala sobre os milagres. Ele falou que ele ia cumprir com todos, como é que ele chama, com todas as regras aqui da Terra, né? Assim, com todos, não é regra, como é que chama? Desculpa, não vou lembrar. Aí ele fala muito, né, Jesus, sobre Deus, sobre o Pai, sobre essas coisas todas, né? Ele traz muito isso também no livro. Beleza. Vamos lá, Felipe, você. Muito bem, introdução. Esse capítulo tem por objetivo o aprofundamento dos conceitos de monoteísmo, politeísmo, dualismo, monismo,
panteísmo e deísmo. Entendemos que esses conceitos nos levarão à compreensão maior do espectro religioso existente do mundo. A doutrina espírita é dualista ou monoteísta? Kardec afirma que a doutrina não é panteísta. Podemos dizer que ela está mais para monista ou deísta? Todas essas questões podem nos embaraçar e nos trazer sentimentos dos mais diversos, entre os quais esse assunto é de mais complicado e vivo muito bem sem isso. Vou continuar fazendo a caridade, pois estou convicto de que este é o caminho correto. Esse capítulo pretende mostrar as diferentes considerações dos teólogos e filósofos sobre a divindade, pois ela está no seio de todas as crenças, culturas e religiões. Tá. Bom, ele faz essa brincadeira aqui, fala, eu vou continuar fazendo a caridade, porque muitas vezes quando a gente entra em assuntos assim um pouco mais teóricos, fala, não interessa, né? Eu quero fazer a caridade, eu quero fazer o bem, não me interessa muito essa parte teórica. Beleza, vamos continuar fazendo a caridade, vamos continuar fazendo o bem, mas vamos tentar entender um pouco mais, né, sobre essa parte aí da teologia, né? Porque aonde que está o pensamento? Senão, de repente, eu saio por aí falando coisas que eu nem sei direito o que são, né? Então, por exemplo, ele pergunta, ela é dualista ou monoteísta? Né? Dualismo, o que é? Monoteísmo, o que é? Panteísmo. Então, a gente já viu algumas coisas, mas eu não sei se acontece com vocês, a gente vê, mas depois esquece, não é isso? Então, muitos desses conceitos aqui, a gente já viu. Então, dualista. O que é o dualista? Dualista é que tem o bem e o mal, Deus e o diabo, seria isso? Isso. Tá? Tipo maniqueísmo, masdaísmo, né? Zoroastrismo, essas religiões. E o monoteísta? O que é o monoteísta? Só tem um Deus, é o Deus único, né? Só tem um Deus. E o panteísmo? A gente já falou em panteísmo aqui algumas vezes, não falou? O que é o panteísmo? Deuses. Não. Vários deuses. Panteísmo. Ah, sim, é politeísmo, verdade. Panteísmo é quando a gente desencarna, vira uma volta para o todo, né? Vira para uma massa. É o Deus da natureza. Isso. O Deus é a natureza. E aonde é que está tudo. Deus? Deus está em mim. Eu faço. Deus é tudo. Deus é essa mesa. Deus é esse microfone. Deus está em toda parte. Né? A natureza, né? E deísta. Deísta é a Gisele que vai responder, que eu estava vendo uma gravação aqui e ela estava conversando com o Ricardo há umas 2, 3 aulas e o Ricardo estava explicando para ela o que é deísmo. Fala para a gente o que era hoje, Gisele. Eu já estou lendo aqui. 3.7. Eu não vou falar porque eu estou lendo, desculpa. Acho que aí é muita sem vergonhice. Tá, então a gente vai dizer, por exemplo... Pode falar. Vocês estão falando, mas eu pensei o seguinte, pela definição que você falou, por que o dualismo não pode estar dentro do monoteísmo? Ele pode estar. Só que quando eu falo em religião... que era coisa... Não, depois quando chegar nesse tópico, a gente vai ver que ele está em toda parte. Tá? É que existem as religiões dualistas. Então, essas religiões, elas vão partir do princípio que tem o bem e o mal. Entendeu? Então, tem um Deus e o diabo, os dois ali estão... mas ela está em todo... Esse pensamento, ele acaba estando em todas as ideias por aí, em todos os conceitos. Politeísmo, vamos lá então. Deísta. O que é deísta? E o monista? Vamos chegar lá, vamos falar daqui a pouquinho. Tá. Vamos lá. O deísta... Você perguntou antes do deísta, você perguntou o quê? E eu perguntei o monismo. Então, as duas coisas, na segunda parte da aula, a gente vai cair nisso. Elas estão meio juntas, entendeu? Tá bom. Mas essa é para o jantar, essa é boa. Essas duas aí a gente vai queimar pestando um pouquinho aqui. Politeísmo, Gisele. O politeísmo se caracteriza como uma linha religiosa onde existem vários deuses, alguns bons, outros maus e outros podendo ser ora bons e ora maus.
Convém considerarmos que o termo pagão serviu para a Igreja romana identificar pejorativamente aqueles que não adoravam o mesmo Deus que os cristãos e os judeus. Assim, os gregos, os egípcios, os babilônios, os persas, os hindus e mesmo os índios e nativos da África eram e são considerados pagãos. Os heréticos também passavam a ser considerados pagãos. O politeísmo, porém, deve ser entendido como sendo divindades distribuídas por um grande número de entes, os quais são como os atributos de uma divindade maior. Você vê aí de novo o cristianismo, ele é uma religião bem exclusivista, né? Então ele fala, olha, ou você está comigo ou você está longe, né? Ele não é algo muito tolerante. Então ele fala, olha, se você não é cristão, se você não acredita no meu Deus, você é pagão. E a gente aprendeu isso, olha, tem que batizar para não morrer pagão, e ninguém sabe direito o que é pagão, né? Depois que a gente foi descobrir que é uma religião, né? Uma religião politeísta. Mas virou sinônimo de todo aquele que não é cristão é pagão. E até hoje se usa esse termo, né? Se você pega, olha, tem que batizar o menino, senão ele morre pagão, não sei o quê, ele nem sabe o que é pagão. E... Desculpa, Carlos. Pode falar. Não, pode falar. E... A igreja evangélica, quando a gente não é evangélico, chama a gente de criatura. Então, mas não existe um conceito de que se você não é batizado, você é uma criatura de Deus? E para você ser filho de Deus, você tem que ser batizado? Você sabe, existe esse conceito. Entendeu? Por exemplo, na própria Igreja Católica. Então, se você não foi batizado, você é uma criatura de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que ser batizado. Entendeu? Então, isso é um conceito muito forte. E quando nasceu minha primeira filha, eu era católico na época, eu fui fazer um cursinho de batismo. E eu saí invocado. Eu falei, não é possível. E aí eu fui conversar com um padre sobre isso. E era um padre amigo da minha irmã, e ele atuava em Portugal. Minto, ele morava na Holanda, mas ele falava português, ele tinha família portuguesa. E aí a gente conversando, ele veio passear aqui no Brasil, e eu falei assim, poxa, quando que você volta? Quando o senhor volta? A gente estava em julho, e a Milena, minha filha, ia nascer em dezembro. Eu falei, quando que o senhor volta aqui? Ele falou, volta em julho do ano que vem. Eu falei, poxa, se não fosse demorar tanto, eu ia deixar para o senhor batizar minha filha, quando o senhor voltasse ao Brasil. Mas ele falou, por que você não espera? Eu falei, porque ela vai estar com 6 meses, vai que ela morre pagã. Né? Imagina, um garoto de 22, 23 anos, para mim, eu sempre tinha ouvido aquilo. E aí ele falou assim, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que ela com 6 meses, ela vai ter mais problemas se ela morrer do que você com... Quanto você tem? Eu falei, 23. Você com 23, batizado, quem que você acha que teria mais problemas hoje chegando lá do... É mais pecado. Então, eu acho que mesmo com o meu batistériozinho aqui, eu ia ter mais problemas. Então, isso é bobagem. Quem que falou isso para você? Eu falei, os padres falam isso aqui. Esquece, pode esperar que eu volte e batizo tua filha e não se preocupe com isso. Ele foi o primeiro cara que falou, olha, tem alguma coisa errada na igreja. Mas a igreja holandesa é fora da casinha, né? É fora do... Eles não aceitam nem o Vaticano direito. Como assim a igreja católica não aceita o A Vaticano? igreja católica holandesa, quando o Papa foi na Holanda, era o João Paulo II, eles teve uma charge que eles colocaram um crocodilo assim no chapéu do Papa. Eles são fora da linha da religião católica, apesar de serem católicos. E aí você já começa... Obedece ao Vaticano. Fala, tem coisa aí. Aí você começa a ler outras coisas, começa a conhecer outras literaturas e ficar aí dentro do espiritismo. Então, assim, um próprio padre, né, te fala, poxa, né, por que tem sentido? E aqui a questão do politeísmo, né, todo mundo conhece politeísmo, pelo menos né, que tem Zeus lá, né, que é o cara, né, que é o Bambambam, e depois tem as outras divindades menores, né, e isso na mitologia, é claro. E que vão ter outras e cada um tem as suas funções. E isso, de uma certa forma, a gente falou na aula passada, o catolicismo ele copiou um pouquinho disso aí. Né? Lembra que a gente até brincou com Santo Antônio, Santo Expedito? Cada um tem o seu departamento. Então, isso aí vem um pouquinho lá do politeísmo.
né, esses pensamentos aí. Então, a gente tem esse caldeirão, e aí você tem dentro... Ô Pedro, se for por causa da gente, não precisa ficar com a máscara, tá? Pode ficar tranquilo. Aí o que acontece dentro desse caldeirão todo, vai surgir depois a ideia do monoteísmo. Então, não podem ter vários deuses, porque uma pergunta simples: se eu tenho vários deuses, então nenhum deles é Deus, porque como é que eu tenho vários? Né? E vocês veem que até hoje esse conceito às vezes acontece. Você já viu dizendo assim: olha, o nosso Deus, ele é poderoso? O nosso Deus, como se tivesse outro Deus. Sim. O nosso Deus é fera. Deus é fiel. O nosso Deus... Então, Deus é fiel. Sim, ele é fiel. Mas você vê, às vezes a pessoa fala assim: o nosso Deus, ele é muito bom. Fala, não, como o nosso Deus? O Deus é um só, não é o nosso aqui. Tem um aqui, tem outro ali. Né? Então, é Deus. Mas é Deus, isso naquele livro do Harari, né? Harari. Ele fala que isso é uma coisa que no politeísmo não tinha. E é uma coisa típica monoteísta. O meu Deus é melhor do que o seu. Porque o politeísmo é, ok, eu tenho meus deuses que eu acredito, você tem os seus. Às vezes eles podem ser a mesma coisa, a gente chama de nome diferente. Quando você vê a história de Alexandre o Grande, quando ele foi conquistando até o Egito, ele não ficava brigando. Ele falava assim: esse Deus Sol aí é o Deus tal da Grécia. Esse outro Deus aí é o Deus tal. Tudo bem, chama de qualquer jeito. E as religiões monoteístas que começaram essa briga religiosa, que antes não tinha havido esse tal conflito. Porque se só tem um, então é o meu, né? É. Se só tem um, só pode ser o meu, não pode ser outro. E aí a gente vai entrando nessa... Eu acho a questão da máscara, quando entra alguém aqui, né? A Salete vem trazer meu jantar, né, para procurar evitar ao máximo. Ainda mais ela e o Vitor, que tem problema respiratório. Enfim, eu acho que teve a questão, até para se acomodar aos romanos, né, essa coisa aí dos santos, né? Não sei se foi bem na época ou isso veio ao longo do tempo, mas eu acredito que também tenha sido meio que para se acomodar à religião pagã dominante da época ali, que o catolicismo foi acomodando aí os santos aí, né? Tem até alguns que disputam aí títulos. Aqui no Brasil é Santo Antônio, lá nos Estados Unidos é São Valentino, né? Tá chegando o Dia dos Namorados aí, hein? Isso aí. Tá bom lembrar. Bom, vamos lá. Monoteísmo. Pedro, aproveita que você já fez essa participação aí. A hora que eu ia dar a primeira colherada na sopa, mas vamos lá. No monoteísmo, a divindade é una, é o Deus único. Todas as qualificações em seu grau máximo, infinito, estão a ele atribuídas. Em algumas religiões, o mesmo Deus é tanto bom quanto mal. No judaísmo, cristianismo e islamismo, a divindade é o bem, o mal é o bem. O mal provém das entidades demoníacas, inferiores à divindade e em luta permanente com ela. No monoteísmo, há uma distinção entre o Criador e a criação. Ele a cria. No cristianismo, Deus partilha sua divindade com Jesus e com o Espírito Santo. Disse que estas são as suas formas de manifestação. Roden enfatiza o uso de Criador em vez de Criador, pois aquele que gera e este que cria. E este cria. Tá. Então, vamos lá. Boa noite, Fabiano. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, cara? Joia. Então, vamos lá. Monoteísmo. Então, onde que está presente o monoteísmo? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Né? E um detalhe, ó, quando eu pego, por exemplo, lá no islamismo, eu não conheço muito bem o islamismo, mas quem é o Deus do islamismo? Alá. Alá. Né? É Alá. Então, é claro que talvez lá em essência sejam os mesmos, mas você já deu um nome diferente aí, né? Então já é Alá, diferente do Deus do judaísmo, diferente do Deus do cristianismo. Mas, ok, são religiões monoteístas e que vão dizer, e a gente sente isso muito presente na nossa sociedade,
dessa luta aí, ó, do bem e o mal. Ó. Então, a divindade é o bem, e o mal provém das entidades demoníacas que ficam sempre em luta, querendo trazer aí as ovelhas, né? Cada uma querendo trazer para o seu lado. Então, isso é muito particular. Lembra que a gente falou, acho que alguém perguntou do dualismo, acho que foi a Gisele. Então, esse dualismo, ele está também nessas religiões, né? Principalmente. Então, se você pegar em alguns segmentos, às vezes você tem uma polarização tão grande e você fica se perguntando, mas por que existe uma polarização tão grande? Porque muitas vezes as pessoas utilizam esses entes do mal para fazer com que você fique ali, né? Então, existe até alguns que valorizam bastante isso para poder me manter ali dentro daquilo que seria o caminho do bem, né? E aí ele vai dizer aqui para a gente que há uma distinção entre o Criador e a criação. Ele a cria. No monoteísmo há uma distinção entre o Criador e a criação, ou seja, o Criador é diferente da criação. Guarda isso que a gente está dizendo. O Criador, ele é de uma substância e a criação é de outra. Lá no monoteísmo, ele não é igual, tá? E ele partilha sua divindade com Jesus e com o Espírito Santo. É muito difícil da gente entender essa ideia de um Deus, né, de 3 em 1. É muito difícil a gente entender isso, né? Uma maneira que eu pude facilitar minha vida, mas eu nem sei se isso realmente é o correto, é como se fosse uma sala, e nessa sala saísse luz por 3 janelas. Entendeu? Uma janela eu vejo através de Jesus, a outra Deus, a outra o Espírito Santo. Então, a mesma luz se manifestando de formas diferentes, né? Isso é uma maneira que eu achei para poder entender um pouco melhor, porque é um conceito bem complicado, né? Então, ele fala que partilha essa sua divindade com Jesus e com o Espírito Santo, e é a maneira como ele se manifesta. Vamos lá, Felipe. Ô, cara. Essa visão... Vai, Fabiano. Não, pode falar. Essa visão dessa tríade aí é similar, só que de conceitos diferentes, ao hinduísmo. Por incrível que pareça, o hinduísmo também é monoteísta. É um amigo meu, Brahmani, que me explicou isso, como é que funciona. Existe Brahman, que é o Deus, o criador, né? Como você disse aí. E abaixo dele tem as 3 forças, tem uma trindade também. Então, uma dessas forças é que está sempre criando, a outra está sempre destruindo, só que eles não têm esse conceito do bem e do mal, e tem uma outra que é da estabilidade, que mantém o equilíbrio, que seria Brahma, Vishnu e Shiva. Uhum. E é monoteísta. Eu vou falar, mas é monoteísta? É monoteísta. Só que no dia a dia as pessoas não estão nem aí, nem para Shiva, nem para Brahma, nem nada. Eles querem saber das pequenas divindades, que é aquela coisa do dia a dia, que estão mais próximas da gente no dia a dia. Fala, Fabiano, você queria falar alguma coisa? Quando a gente lê aqui, né, no cristianismo, Deus partilha a sua divindade, eu diria que seria isso mais para o catolicismo, né? Eu não vejo nós, né, espíritas cristãos, tendo uma visão desse tipo. É que nós não somos considerados cristãos para eles, né, Fabiano? Se você pegar dentro daquilo que se designa cristão, para eles seria o católico ou o evangélico. Então, para eles existe essa trindade. O espírita não é cristão por quê? Porque não vê Jesus como Deus. Entendeu? Sim. Aí, então, para eles, aí deixou de ser cristão. Okay. Tá? Só para... Entendeu? Para eles, para nós não. Nós nos consideramos cristãos porque nós vemos diferente. Tá? Eu vou seguir os ensinamentos de Jesus. Eu não preciso achar que ele é Deus. Mas como a gente segue os ensinamentos, a gente se considera cristão. Aí já é outra... Tá? Mas quando você vai lá e pergunta, eles vão dizer que a gente não seria considerado cristão. Tá, ok. Tá? Eu acrescentei alguma coisa aqui. Isso aqui não está no livro. Tá? Então, eu acrescentei aqui, só fiz uma cópia e acrescentei algumas coisas aqui
sem mexer lá no livro original, que está guardadinho, mas só para a gente poder fazer algumas definições aqui. Criar é a manifestação da essência em forma de existência. Criar é a transição de uma existência para outra existência. O poder infinito é o criador do universo. Um fazendeiro é criador de gado. Há entre os homens gênios criadores, embora não sejam, talvez, criadores. A conhecida lei de Lavoisier diz que na natureza nada se cria e nada se aniquila, tudo se transforma. Se grafarmos nada se cria, esta lei está certa. Mas se escrevermos nada se cria, ela resulta totalmente falsa. Por isso, preferimos a verdade e clareza do pensamento a quaisquer convenções acadêmicas. Isso aqui é do Roden, tá? Isso aqui é um texto célebre do Roden, que ele coloca. Ficou clara agora a diferença entre criar e criar? Vamos lá. Criar é gerar. Resumindo, é quando do nada, eu gerou alguma coisa. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que nada, na natureza nada se cria, ou seja, nada sai do nada, entendeu? Tudo se transforma. Agora, o que é criar? É quando eu pego alguma coisa, eu pego folhas de papel e crio um livro. Então, eu peguei algo que já existia e criei alguma outra coisa. Entendeu? Então, o criar... Então, Deus pega uma substância... Se ele pegar uma substância e criar um mundo, beleza, não veio do nada, porque veio de alguma substância. Quando Deus faz e isso surge do nada, ou seja, ele gera essa substância, aí é criar. Tá? Que eu acho que sempre isso aqui é uma coisa meio... A gente fica meio na dúvida, né? O que é criar e o que é criar. Então, aqui, ó, criar é a manifestação da essência em forma de existência. Então, Deus pega essa sua essência divina e faz com que, do nada, aparentemente, a não ser essa sua essência divina, e ele cria alguma coisa. E quando ele fala aqui que o fazendeiro é um criador de gado, por quê? Porque ele vai pegar lá o seu gado e eles mesmos vão se reproduzir e depois ele vai... Entendeu? Então, ele usou algo para que aquilo acontecesse. E quando uma mãe gera uma criança... Eu estava pensando nisso. Quando uma mãe gera uma criança, essa criança criou, ela não gerou. Bom, deixa eu pensar um pouco, peraí. Não sei, vamos ver. O que vocês acham? Então, eu ia perguntar isso, porque você pega uma essência, não deixa de ser uma essência, e cria alguma coisa. Do nada. Por isso que a gente fala que ela gera um filho. Não cria um filho. Aquele filho não foi só um espermatozoide e um óvulo que se juntaram. Tem um espírito ali dentro, né? Eu ia fazer essa pergunta, uma criança é o quê? Ela gerou um filho. Né? E aqui, ó, quando eu pego, por exemplo, esse cara que criou o gado, né? Então, ele pegou lá e os próprios bichos lá e pega e vai criar, vai dar milho, vai dar ração. Então, é um outro conceito. E isso é importante para que a gente possa entender. Eu até tinha falado aqui, ó, todas... O mesmo Deus, ele vai dizer aqui, ó, uma distinção entre o Criador e a criação. Tá vendo? Ó? No monoteísmo. Tem uma distinção entre o Criador e a criação. Por quê? Porque lá no monoteísmo, ele não criou, ele criou. Então, o que a Gênese fala? Deus criou o mundo. Então, Deus ele usou alguma substância e criou o mundo. Lá no monoteísmo, tá? E ele está fora. Então, ele é uma substância e aquilo que está lá, aquele mundo que ele criou, é uma outra substância, ele está fora. Quando você pega aqui, por exemplo, em outros pensamentos, a gente vai ver, não, é a mesma substância de Deus. Tá? Então, Deus ele usa essa mesma substância para criar. Então,
Então, Deus criou, né? Oi? Deus criou, né? Criou. Para nós, criou. Lá no monoteísmo, se você pegar, por exemplo, no cristianismo, se você pegar, por exemplo, ele já não criou, ele criou. Tá. E uma ideia nova, ela é criada também, certo? Uma ideia nova depende... E aí, o que vocês acham? Uma ideia nova. Tem que ser totalmente nova. Difíceis, Carlos. Oi? O pessoal fica fazendo as perguntas difíceis, hein, Tem que Fabiano? então tem que pensar, tem que ficar. E aí, essa ideia? Você vê que é complicado, né? Para a gente entender. Porque se você juntar, se for uma ideia no qual você juntou várias ideias e criou algo novo, Aí né, você criou. novas ideias, aí você criou. Isso. Agora, se é algo completamente novo, que você concebeu, né? Aí entendo que você criou uma nova ideia. Isso pensando materialmente, né? Espiritualmente, provavelmente você criou. É que dificilmente você vai ter uma ideia que veio do nada, né? Se tiver, ninguém vai entender. Essa ideia sempre ela veio de alguma coisa. Entendeu? Mais ou menos. Pensa em Einstein, quando ele fala na relatividade. Assim. Não tinha nada parecido. Então, mas então, mas no caso, talvez um caso desse aí, porque aí ele está trazendo realmente algo inovador. Mas quando a gente pega na nossa média aqui, é tudo criado. Mas eu já tive um professor de filosofia que já me falou justamente o exemplo de Einstein, que se antes um filósofo, se a linha da filosofia não tivesse evoluído para como é que a gente falava, as duas correntes? O empirismo racionalismo. Racionalismo. Isso. Quando a filosofia começou a pensar em juntar os dois e que poderia ser relativo essa forma de observação, foi o que permitiu Einstein a criar a lei da relatividade. Então, é aí que eu estava... Porque ele já vem formando, né? Vem formando um arcabouço. Se Einstein tivesse, por exemplo, 1000 anos atrás, ele não teria criado a teoria da relatividade, porque ele não teria material para isso. Entendeu? Então, porque toda as ferramentas foram dadas para que naquele momento ele conseguisse chegar naquilo, entendeu? Ele falava, inclusive, se a filosofia não é uma ciência, é a mãe da ciência. Vem tudo da filosofia, né? Clareou um pouquinho esse negócio de criar e de criar, ou piorou mais ainda? Vou estudar mais. Ficou relativo. É muita semântica. E quando você procura isso, não é em qualquer lugar que você encontra. Entendeu? Quem vai falar muito disso é o Roden e o Kant, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, se foi do Kant que eu separei alguma coisa. O Kant, ele, se eu não me engano, ele também vai... Não é, eu não separei do Kant aqui, não. Mas são poucos os lugares onde a gente encontra esse tipo de material, porque a maioria não quer nem falar sobre isso. Que tela que vocês estão vendo aí? Estão vendo a mesma tela ou está uma tela diferente aí? Mesma. A mesma? Tá. Não, peraí. Tá vendo uma... Tá... Panenteísmo. Agora voltou. Agora tá, beleza. Vamos lá, então. Dualismo. Pode ser a Maria. Sim. As religiões dualistas são aquelas que admitem duas divindades antagônicas, a do bem e a do mal, que não cessam de combater-se. Tiveram sua origem na Pérsia, no masdeísmo, com Zoroastro, sendo seu principal difusor. Essa doutrina teve forte influência no judaísmo e, consequentemente, no cristianismo e islamismo. Esses, porém, colocando a divindade maligna em nível inferior ao seu Deus.
Teremos em capítulos posteriores um estudo mais aprofundado sobre a doutrina do bem e do mal. O termo dualismo adquire, porém, outros significados. Entre eles, destacamos aquele que admite a existência de duas substâncias componentes do universo, a substância material e a substância espiritual. Esse sentido de dualismo nasceu com Descartes, quando cria a res cogitans, a coisa pensante, ou a substância espiritual, a res essência, a substância material. Então, você vê que é o mesmo termo empregado de duas formas, né, diferentes, né? Do mesmo jeito que eu tenho aí essa ideia do masdeísmo. Por que ele fala em masdeísmo e não em maniqueísmo? Porque o maniqueísmo vem depois, vem por volta de 200, 300 depois de Cristo, e vai ser uma das brigas lá com Santo Agostinho, né, com relação às heresias. E aqui no masdeísmo a gente vai ter essa ideia, né? O bem contra o mal, né? E essas duas forças aí brigando sempre, né, para que a gente possa segui-la, né? E aí, como a gente já falou, ela acaba vazando aí, né, para outros pensamentos e até hoje. E será que não tem um pouco disso dentro da doutrina espírita? Será que existe esse pensamento, não da doutrina em si, mas dos seguidores da doutrina? Será que ainda tem algum resquício disso aí? Estava vendo uns pedacinhos de uma palestra de Gasparetto, e ele fala, até me lembrou do Tesla, tudo é energia, né? A essência é energia. Quando passa para o material, é energia densa. A materialidade é a energia densa. Sei, quanto mais eu vejo, mais eu fico tão perturbada. Mas isso é física, né? Isso já é o conceito da física atual. A própria luz já é considerada matéria, tem massa, né? Mas aqui pensando naquilo que a gente estava falando, será que esse conceito aí do bem contra o mal, a gente encontra resquícios dele aí dentro Sim. dos profitentes aí da doutrina espírita? Será que a gente ainda encontra algum tipo de... A gente vem pensando dessa forma há milhares de anos, né? É difícil quebrar essa lógica. Esse dualismo aí, né? Então, o obsessor em algumas vezes, né? Então, sempre eu vou dar um jeito de colocar essa briga aí, né? Do bem contra o mal, né? Exatamente. Entendeu? Né? Os espíritos bons, espíritos maus. Sempre vai ter isso. E também quando a gente tem fala a questão do dualismo aí, do Rescogitan aí, do Descartes, né? Né? Que é a matéria e o espírito. Né? Que é essa dualidade, né? E por que ele coloca isso? Porque vão haver algumas correntes que vão falar que não é nada, não tem essa de espírito e matéria, é tudo uma coisa só. Entendeu? É tudo uma coisa só. Não existe isso. São formas diferentes de se ver a mesma substância. Né? Então, assim... Carlos, Oi. Eu entendi aqui que ele separa o dualismo, ele coloca na mesma conta do dualismo bem e mal ou espírito e matéria. Não é bem isso. Ele está falando que tem duas maneiras da gente ver esse termo dualismo. Ele é empregado de duas formas. Porque, para mim, são diferentes, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas, assim, se você chegar ali no supermercado, no caixa, e perguntar para a menina o que é dualismo, pode ser que se você perguntar para a caixa do caixa 23, ela fala dualismo é espírito e matéria do Descartes. E a outra menina, ela vai dizer para você, não, é aquela luta do bem e do mal. Entendeu? Porque eu posso ver isso de duas formas. É isso que ele está querendo dizer. E aí a gente vai tentando explicar o que cada um... Então, por isso que quando eu vou falar em dualismo, eu vou falar na religião dualista. Tá. E dualismo do Descartes. Então, aí são duas coisas diferentes.
Tá? Não são a mesma coisa. Tá? É, Aqui, ó, o termo talvez... dualismo adquire, porém, outros significados. Tá vendo? Ó? Dentre eles, destacamos aquele que admite a existência. É, a gente ia falar, tem outros também. Talvez a gente consiga fazer algumas associações, né? Com bem e mal, ou com matéria e espírito, né? Quando a gente fala em escuridão e luz, céu e terra, né? Então a gente consegue fazer essas outras associações. Vindo lá do Heráclito, né? Então, desde Heráclito, a gente vai ter essa dualidade aí, né, acontecendo. Dizem que uma das grandes barreiras da nossa evolução espiritual é justamente sair dessa roda do dualismo, né? Dessa coisa de que existe o bem e o mal e tudo. Aí você falou da nossa... Quanto que isso influencia a gente. Você está escutando uma palestra, o cara fala assim, não é um espírito ruim, é um amiguinho precisando de ajuda, que está na ignorância e coisa e tal. Isso. Mas se você está recebendo uma obsessão, você vai coçar a cabeça e vai pensar assim, pô, que amiguinho que o bicho é ruim mesmo. Ou então, quando a gente fala assim, eu sou um cara do bem, né? Eu acho, quando a gente olha por essa ótica, é ingênuo falar isso. Porque eu posso ser do bem para o Pedro, mas eu posso não ser do bem para a Gisele. Entendeu? Porque vai depender de que assunto que a gente está tratando, de que momento que a gente está tratando. Então, não existe ninguém somente bom e ninguém somente ruim, pelo menos nesse plano e nessa média que nós temos aqui de evolução. Então, a gente tem nuances, né? E aí vale para o amiguinho que você falou. Então, aquele amiguinho, naquele momento, para um outro amigo dele, ele é um cara legal. Só que, para mim, ele me vê como um antagonista, ele me vê como alguém que ele tem algumas divergências. Então, aí, para mim, ele já fica diferente. É por aí, não é? Às vezes, lembra da escola que tinha um rapazinho que queria brigar com a gente, daí você conversava com um amigo dele, e o amigo dele conversava com ele, convencia ele. Por quê? Porque para o amigo dele ele não é ruim. E para você ele é ruim. Entendeu? Então, você vê... Isso na minha escola, não. Eu fazia isso para arrumar namorada, né? Eu pesquisava com a amiga para ver se tinha chance ali. Mas mais que isso, Carlos, é difícil você definir ali o bem e o mal, né? Então, muitas vezes, a pessoa ela acha que está fazendo bem a você e está fazendo mal. Então, sim, é até difícil você conseguir definir bem o que é o bem e o que é o mal. Você pode achar que está fazendo bem realmente para aquela pessoa. E no final das contas, você não está fazendo bem, está fazendo mal. Né? O próprio Deus, né? Vamos dizer assim, dos judeus, assim, ele quando ele extermina outros povos, a gente pode dizer que ele está fazendo mal para um outro povo, né? Mas por quê? Porque ali está privilegiando a raça, aquele determinado povo, mas ele vai lá e derruba a muralha de Jericó, né? E permite que todo... Então, assim, realmente é bem complicado. Se a gente for parar para pensar, até o próprio Deus, em diversas situações, ele é um agente do mal. O Deus dos judeus, né? O Deus lá do Moisés e 600 mil guerreiros dele. Judas, né? Por exemplo, para Moisés, ele foi gente boa quando ele abriu o mar, mas para o cara que estava perseguindo Moisés, para os egípcios, ele não foi gente boa. Sim. Né? Judas também, né? Ele achou que estava fazendo bem. Sim. Jesus ia libertar o povo, etc. E não foi bem assim. Quem que está faltando para ler aí? Eu não li. Não? Então vamos lá, Fabiano. Monismo. O monismo pode ser descrito como sendo, só minimizar, como sendo o monoteísmo, onde a divindade gera as suas criaturas como se fosse um pai biológico ao gerar seus filhos. A semente provém dele. Holden afirma que o verdadeiro monoteísmo culmina em monismo,
E mais, tanto o monoteísmo como o monismo admitem um só Deus, mas o monoteísmo não considera ele como a única realidade. Para o monoteísta, o mundo foi criado do nada, ao passo que para o monista, o mundo veio do todo, de Deus, do universo, do Espírito universal, a única realidade. Existem dois tipos de definições para o monismo. A ampla definição, uma filosofia monista se postula a unidade de origem de todas as coisas. Todas as coisas existentes retornam a uma fonte que é distinta delas. 2. A definição restrita. Tal requer não apenas unidade de origem, mas também unidade de substância e existência. Roden e Pietro Ubaldi são monistas de renome. Esse aqui eu dei uma alteradinha também, está um pouquinho diferente, tá? Para quem está acompanhando o livro aí, não se assuste, tá? Que eu achei que o livro está um pouquinho confuso, isso aí, daí eu dei uma melhoradinha aqui, mas não tem o item 1 e o item 2. Né? Isso, tá? Então, vamos lá. O monismo, ele é um monoteísmo onde a divindade gera suas criaturas como se fosse um pai biológico ao gerar seus filhos. A semente provém dele, é da mesma substância do pai. Tá? Então, eu peguei lá no monoteísmo, o pai era de uma substância e o filho era de outra, e a criação era de outra. Aqui é a mesma substância. Roden afirma que o verdadeiro monoteísmo culmina em monismo. E mais, tanto o monoteísmo como o monismo admitem um só Deus. Mas o monoteísmo não considera ele como a única realidade. Para o monoteísta, o mundo foi criado do nada. Então, veio do nada. Ao passo que para o monista, o mundo veio do todo, de Deus, do Espírito universal, a única realidade. Então, para o monista, para a gente facilitar as coisas, monoteísta, as substâncias são diferentes. Para o monista, é a mesma substância. E só existe uma substância no mundo. Não existem 2, 3 substâncias. Só existe uma. Então, monismo vem de quê? Mono. Não tem lá mono e estéreo? Então, o que é mono? É um. Então, eu só tenho uma substância no mundo. E aí, quando vem o Descartes e fala para o monista, olha, tem 2 substâncias, espírito e matéria. Ele fala, não existe 2 substâncias. Existe uma só. Só que, na verdade, a gente não consegue entender Deus. Na verdade, não são 2. Existem milhares de substâncias, mas pela nossa condição de desenvolvimento, a gente consegue enxergar 2. Mas são inúmeras substâncias, são inúmeras formas, mas que são todas feitas da mesma substância. Entendeu? Isso não tem a ver com o conceito de mônada espírita? Aquele conceito da mônada, ele também vem mais ou menos disso, falando que tudo é criado, né? Você vai criando tudo, e aí a gente vai ter lá na frente o Leibniz, que é o cara da mônada, também como um monista. Tá? Por exemplo, quem é um monista famosão que a gente conhece aqui? O Spinoza. Tá? Eu acho que nessa... Deixa eu ver aqui se nessa parte que eu coloquei aqui, onde que estava? Peguei uns conceitozinhos aqui bem bacaninhas. Então, é que é muito longo isso aqui. Mas aqui a gente vai ver que o Spinoza é um cara que vai acreditar bastante nisso. E aí tem várias formas de monismo. Tá? Mas o que é importante a gente ter ideia? Tá? O monismo, o que é? Eu tenho só uma substância, e essa substância, ela, por exemplo, quando um cara fala assim, eu sou espiritualista, então o que esse cara acredita? Que existe matéria e espírito. Quando eu falo eu sou monista, o que eu estou dizendo? Por exemplo, lembra que a gente estudou o cristianismo lá no começo, e aí falava, numa das primeiras aulas que a gente teve aqui, que o cristianismo é monista, porque você tem um corpo e... Você tem o corpo e o espírito. A alma estão juntas. Né? E estão juntas. Entendeu? Então, ela não vai...
os dois estão juntos. Então, eu morri, eu durmo até o juízo final. Então, isso é uma forma de monismo. E aí, quando eu ressuscitar, lá quando Jesus voltar, eu ressuscito, aí junto de novo. Agora eu volto a existir. Entendeu? Eu não existo sem o corpo. As coisas estão juntas. Ô, Carlos, e o monismo, ele surgiu lá na Grécia Antiga com a teoria do átomo ou não? Que tudo era o átomo? Não, aqui lá são os atomistas. Ah, tá. É os atomistas. É outra Porque ideia daí também. Tudo advém do átomo também. Isso, tudo advém do átomo. O que o monista ele vai dizer para a gente? Olha, uma filosofia é monística, é uma ampla definição. Uma filosofia monística se postula a unidade de origem de todas as coisas. Todas as coisas existentes retornam a uma fonte que é distinta delas. Distinta é diferente delas. É diferente. Existem todas as substâncias. Vamos pegar outra aqui, ó. A definição restrita. Tal requer não apenas unidade de origem, mas também a unidade de substância e essência. Uma coisa só. Que é o fluido cósmico universal. Para a gente. Para a gente. Entendeu? Por isso que eu estou ligando muito o monismo àquele conceito do fluido cósmico universal, do desenvolvimento que você vem desde o mineral e vai evoluindo. Isso parece muito monista. Mas você não teria uma substância só no mundo, teria? Essa substância, então, ela não evolui, ela não se subdivide, ela não tem uma categoria diferente. Não. Por exemplo, lá em essência, todos somos feitos da mesma substância. Só existe uma substância no mundo. E essa substância, ela vai ter formas diferentes. É como eu pegar, de repente, o trigo. Do trigo eu faço pão, do trigo eu faço bolacha, do trigo eu faço macarrão. Então, mas entendeu? o trigo, para fazer um biscoito, tem que ter açúcar e margarina, por exemplo. Isso, mas eu tenho aquela essência, entendeu? Então, por exemplo, a essência está ali. Então, eu tenho aquilo ali. Então, eu tenho várias formas diferentes. Então, essa única substância se apresenta sobre formas diferentes. Então, eu tenho a impressão que existem muitas substâncias, mas, na verdade, só tem uma substância. Mas isso é um pouco a teoria do fluido cósmico universal, certo? Então... E aí você vai moldando o fluido e ele vai se tornando, né, as matérias que a gente conhece, né? Inclusive o perispírito, ele também é moldado pelo fluido cósmico universal. Apesar de eu achar que o fluido cósmico universal ele vai te responder, vai corresponder até um certo limite, né? A essência do espírito, para mim, nem o fluido cósmico universal ele responderia isso. A gente não sabe usar ele, né? Acho que está longe demais para a gente. Claro que esses são modelos mentais, né? Quebrando a cabeça, mas... Eu estava ouvindo o livro e estava falando sobre isso, que Jesus sabia usar o código, o fluido universal, por isso que ele conseguia fazer uma cura de forma instantânea. A gente não sabe utilizar. A gente está longe ainda, né, dessa manipulação que ele fazia, né, justamente por ele ter uma capacidade absurda, né, com relação a isso. Mas a gente ainda está tentando entender algumas coisas e a gente pega alguns conceitos desse tipo aqui, são conceitos que eu imagino que são um pouquinho complicados, né, para a gente entender, mas que eu acho que... Né, aqui, ó. Vamos tentar ver se a gente aumenta isso aqui para a gente entender um pouco mais. Pode falar. Oi. Eu diria que são modelos, né, que ele consegue responder ou corresponder a um limite da verdade, né? Então, com esse modelo, você consegue responder algumas coisas. Algumas outras coisas, talvez, a gente não consiga, porque a gente ainda não conhece o modelo perfeito, né? Mas é legal a gente ficar pensando nessas ideias, porque
ela vai complementando, né? Aqui, ó. Monismo é aquilo que atribui unidade ou singularidade. Deixa eu ver se eu aumento mais. Não dá para ler. Tá? É aquilo que atribui unidade ou singularidade a um conceito, por exemplo, a existência. Em geral, é o nome dado às teorias filosóficas que defendem a unidade da realidade como um todo, em metafísica, ou a existência de um único tipo de substância ontológica, com uma identidade entre mente e corpo, por oposição ao dualismo ou ao pluralismo. Então, por exemplo, quando eu estou falando aqui, ó, que existe mente e corpo, isso é um conceito dualista. Quando eu falo que não, que é tudo uma coisa só, por exemplo, eu vou ter isso, por exemplo, no materialismo. Uma forma de monismo seria o materialismo. Entendeu? Porque eu falo, não existe espírito e matéria, só existe uma coisa. Então, eu estou trazendo isso para cá. Deixa eu ver se... Vocês conseguem ler isso aqui ou não? Sim. Deu para ter mais ou menos uma ideia disso? Deu. Eu estou sentindo... Deu, mas eu estou tentando pensar no que se aplica nisso. Então, o materialismo é monista. O materialismo, quando eu penso no materialismo dessa forma e falo, olha, não existe dualidade espírito e matéria, eu estou sendo monista, porque só tem uma substância. Entendeu? Só tem uma substância. Quando eu pego, por exemplo, nessa questão de Deus, aí o que eu estou falando aqui? Ó? Tudo é feito da mesma substância. Não existe duas substâncias, só existe uma, e o que nós enxergamos são faces dessa mesma substância. Isso para mim é quase um panteísmo também. Isso! Você foi cirúrgico. Por quê? Porque as duas coisas se misturam. A Maria está quase falando, pelo amor de Deus, o que esse povo está falando? Né? As duas coisas vão se misturar. Eu estou com dor, Carlos. Eu tomei a 4ª dose hoje, mas está doendo tanto, mas está doendo tanto. Dá a impressão que está doendo esse lado e esse. Eu só tomei lá. Você tomou eu tomei a Janssen. Eu tomei a Janssen também, semana passada. A 4ª dose, mas olha, eu estou assim... Tá que tá. Olha aqui o panteísmo. Ó. Panteísmo é a crença de que tudo compõe um Deus imanente e abrangente, ou que o universo ou natureza é idêntico à divindade. Os panteístas, portanto, não acreditam em um Deus pessoal ou antropomórfico, mas acreditam que as interpretações do termo diferem. Então, vamos lá. É a crença de que tudo compõe um Deus imanente e abrangente, ou seja, ele não é uma coisa só, para o panteísmo, tudo compõe um Deus. Lembra que a gente estava comentando como se eu fosse um átomo desse livro, eu sou um átomo desse livro, e eu vivo como um átomo lá dentro. Então, eu faço parte do livro, eu faço parte de Deus. Então, Deus é o todo. Tudo que está ao meu redor é Deus. Ou seja, é tudo uma substância só. Então, o panteísmo é uma forma de monismo, porque ele só vê uma substância. Claro? Tá? Ele é uma forma, porque só tem uma. Aí, o que eu vou dizer? Os panteístas, portanto, não acreditam em um Deus pessoal ou antropomórfico, como eu acredito lá no monoteísmo. Porque lá no monoteísmo eu vou ter um Deus, aquele velho de barba branca, né, que é uma pessoa. E aí, olha onde que vai o monoteísmo. Você é feito à imagem e semelhança de Deus. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, o que ele é? Um cara como você que está sentado lá no trono. Porque você é feito à imagem e semelhança dele. Então, para o panteísta, ele fala nada. Deus não é antropomórfico, ele não tem formas humanas. Tá? O que é Deus? Ele é o todo, tudo é Deus. Então, esse é o panteísmo. Foi popularizado na era moderna como uma teologia e filosofia baseada no trabalho do Spinoza, cuja ética foi uma resposta à famosa teoria dualista de Descartes, de que corpo e espírito são separados. Spinoza sustentou que os dois são iguais, e esse monismo é uma qualidade fundamental de sua filosofia. Então, quando você fala em Spinoza, o que você lembra? Panteísmo.
E o que o Spinoza é? Além de ele ser um baita de um panteísta, ele também é um monista. Porque só tem uma substância. E isso é uma qualidade fundamental da sua filosofia. Ele foi descrito como um homem intoxicado por Deus e usou a palavra Deus para descrever a unidade de toda a substância. Olha, a unidade de toda a substância. Embora o termo panteísmo não tenha sido cunhado até depois de sua morte, Spinoza é considerado seu advogado mais célebre. H.P. Owen afirmou que os panteístas são monistas. Eles acreditam que existe apenas um ser e que todas as outras formas de realidade são modos ou aparência deles ou idêntico a ele. Então, só existe uma coisa. O panteísmo está intimamente relacionado ao monismo, pois os panteístas também acreditam que toda a realidade é uma substância chamada universo, Deus ou natureza. O que é Deus? É o universo. Uma substância só. Então, no panteísmo, eu tenho o monismo. Mas não que no monismo eu tenho o panteísmo, mas no pensamento panteísta está ali carregado, né, de monismo. Eu não estou olhando, não estou gostando do semblante de vocês. O Pedro está com uma cara assim que ele está falando, pelo amor de Deus. Fala, Felipe. Eu estou lembrando da introdução. Eu acho que vou me dedicar mais à caridade. Então, exatamente. Ele falou, não interessa isso, eu quero fazer a caridade que dá certo. Né? Não preciso me preocupar com isso. Né? Mas você vê como tem muitos conceitos que quando a gente vai tentar entender, eles são... Fala, Pedro. Não tem muito a acrescentar, não. Eu estou assim mesmo, assim como a Maria também, eu tô aqui assistindo meio de teimoso aí, que eu estou numa coriza aqui o tempo todo, por isso que eu estou com essa cara aí. Mas assim, não tem muito que falar. Tô ruim de raciocínio hoje, mas a gente tá acompanhando. Carlos, acho que foi Plotino que falou que tudo é um, pois Isso. tudo é Deus. Nossa, coitado de Deus, me tem como... Mas você vê como que a gente está tentando entender Deus há tanto tempo, então você vai tendo várias correntes e cada uma vai dizer uma coisa. Verdade. Né? Carlos, eu estou lembrando aqui das palestras da professora Lúcia, que ela fala tanta coisa, agora eu estou me misturando, mas ela usa muito uma expressão, o universo manifestado e o universo não manifestado. Talvez ela esteja expressando um pouco disso também, como que... Eu tinha entendido, quando ela falava assim, de que era uma espécie de dualismo, enquanto que a nossa tendência era ser uno. Então, a tendência de todo mundo era ser dual. Conforme fôssemos evoluirmos, nós caminharíamos para o uno, que seria... Talvez agora eu estou entendendo que a gente poderia ser dual, mas no futuro seríamos monistas? Seria isso? Ou eu estou dando o maior nó na minha cabeça? É que tem os conceitos que falam que a gente vem e aí depois, no final, você volta para esse uno. Né? Você volta para é como se fosse uma panela grande que você tira uma substância dessa panela e aí você vai pegar essa substância, ela vai passar por todo um processo, depois ela volta lá. Entendeu? Ela volta para esse uno, para essa substância, para esse todo novamente. Como que a gente voltasse para o uno, que o uno englobava os dois, tanto o universo manifestado quanto o não manifestado, seria o espiritual. Isso. Mas me parecia que não era excludente, me parecia que era um processo de evolução do um para o outro. E aí eles vão se fundir lá na frente, né? Então, agora, o que é importante a gente entender? Que isso aqui é um modo de pensar dos panteístas. Não significa que isso seja uma verdade para o espírita.
Tá? Então, a gente está tentando entender aqui o que pensa o panteísta, o que pensa o monista, entendeu? Só para a gente poder fazer aqui uma ideia e tentar tirar a nossa conclusão. Tá ok? Eu diria até mais, né, cara? Aqui não tem verdade ou mentira, né? Não tem verdade ou mentira, exato. São modelos. Eu acho que é importante a gente entender, porque talvez na verdade absoluta seja um misto disso tudo, né? Nós não conseguimos ainda compreender o que é isso. Então é importante usar dessas ideias para a gente começar a criar conceitos aqui, né? O espiritismo, por exemplo, ele admite um Deus imanente, como no panteísmo, que é um Deus que está em toda parte. Mas, ao mesmo tempo, ele vai falar que esse Deus ele é imanente, mas também é transcendente. Porque Deus não poderia ter se autocriado. Entendeu? Então, ele põe duas substâncias. Então, eu tenho Deus e tenho o universo. E, ao mesmo tempo que Deus está no universo, é como se ele tivesse... Ele criou o universo, mas ele vem e consegue transitar nesse universo. Ele tem também o dualismo da matéria e do espírito, né? Também. Mas que eu tenha o fluido universal, ele responde à parte material. Mas isso. A parte espiritual, né? Aí você vai acabar remetendo a Deus, porque a gente é uma fagulha de Deus, então... Isso aí. Vamos lá. Deísmo e teísmo. Quem que pode ler aqui para a gente? Eu vou ler. Então vai. Não, pode ir. Então eu leio. Deísmo, segundo o Dicionário de Filosofia, é a doutrina de uma religião natural ou racional, não fundada na revelação histórica, mas na manifestação natural da divindade, a razão do homem. Entendemos por revelação histórica aquela feita por alguns membros agraciados, como os profetas, os iluminados, cuja tarefa é encaminhar essa comunidade à salvação. O deísmo é proveniente do iluminismo, por isso esse apego ao racional. Ele surgiu na Inglaterra e difundiu-se pela França, Alemanha e Itália. Na França, com Voltaire, o conceito sofreu pequena alteração e passou-se a chamar teísmo. A diferença básica entre os dois termos é que deísmo caracteriza pela busca de Deus pelo homem. E o teísmo é o sentido inverso, ou seja, a revelação de Deus ao homem. As teses fundamentais do deísmo são: 1. A religião não pode conter nada de irracionalidade. 2. A verdade da religião revela-se à razão. 3. A revelação histórica é supérflua. 4. As crenças da religião natural são poucas e simples. Por exemplo, a existência de Deus, governo divino do mundo, retribuição do bem e do mal em vida futura. Mas ele não fala do teísmo, então. Tá, então vamos lá. O que é teísmo? Teísmo. Deus criou o mundo e continua interferindo no mundo. Ele continua se manifestando no mundo. Por isso que, se você pegar, por exemplo, no monoteísmo, nas religiões cristãs, existe um milagre. O que é um milagre? É uma intervenção divina naquilo que, né, na vida das pessoas. Então, Deus criou e continua se manifestando no mundo. O que o deísmo vai dizer? Deus não se manifesta no mundo. Ele criou o mundo. E ele fez leis que são imutáveis. E o mundo se rege por essas leis. Ele não precisa ficar interferindo toda hora. Entendeu? Não precisa ficar interferindo. Já está lá. Então, eu vou criar esse ecossistema aqui e isso se retroalimenta. Já tem as leis, então eu não preciso estar explicando. Outra diferença, o teísmo, da onde que ele vem? Das revelações. Então, foi revelado por Moisés, foi revelado por Maomé, foi revelado por Jesus. Então, ele vem da revelação. E o deísmo? O deísmo é filho do iluminismo. Através da razão, sem nenhum livro revelado, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de
de Alcorão, eu não quero saber nada disso. Eu quero, através da razão, chegar até Deus. Eu quero conhecer, eu quero saber de Deus através da razão. Então, o homem vai tentar entender Deus no deísmo. E no teísmo, Deus se revela ao homem. Ele vem e dá um livro, fala assim, ó, tá aqui o manual, Deus é isso. Entendeu? Então, essas são duas diferenças básicas, né? E aí, o que o deísmo... Olha aqui, ó. O deísmo caracteriza pela busca de Deus pelo homem, ou seja, a razão, Deus, o homem quer entender Deus. E o teísmo é o inverso, a revelação de Deus ao homem. Mas aí, Carlos, o espiritismo está de novo com um pé em cada lado. Porque eu entendo que o espiritismo é deísta, que busca a racionalidade na religião, só que, ao mesmo tempo, ele é fruto da terceira revelação, que veio pelos espíritos. E ele se diz deísta. Ele se diz deísta. Mas se diz também a terceira revelação. Então, aí a gente teria uma contradição, né? Olhando por esse lado, a gente teria uma contradição. E ele vai defender também a primeira revelação, a segunda, a terceira. Entendeu? Você vai ter evangelho, você vai ter uma porção de coisas. Que não tem problema, que ele está pegando lá só uma questão moral. Né? Histórica e tudo. E tudo mais. Mas o que ele vai dizer? Olha, não interessa, porque Deus não pode estar contido num livro. Né? Deus é muito mais do que isso. Então, mais que isso, né, Carlos? É a análise racional da revelação. Né? A gente não simplesmente aceita a revelação. Mas tenta questionar o livro dos Espíritos, Fabiano. A briga que vai Olha dar. que eu questiono bastante. Né? Aqui, ó. A religião não pode conter nada de irracionalidade. Que é difícil para até a razão ela tem um limite, né? Chega um certo momento que pela razão a gente não explica. Então a gente tem que colocar premissas, vamos dizer assim, né? Ou axiomas ali como verdades a partir dali, porque além daquele ponto a gente não consegue responder com a nossa razão. Em certo momento a gente vai ter que colocar essas coisas, não tem como. Eu estava ouvindo hoje à tarde alguns caras, por exemplo, padres, pastores, e quando eles falam em deísmo, eles ficam arrepiadíssimos, né? Ele fala, porque se você fala em deísmo e Deus não interfere, não tem milagre. E qual que é um dos pilares das religiões católicas, evangélicas? O milagre, não é isso? Então, se eu falo para o meu fiel, olha, aqui se faz milagres. E se você vem e fala que é deísta, não tem milagre, você me quebra desse jeito, porque aí não tem milagre. Entendeu? Porque Deus não interfere. E no meio espírita é que a gente fala assim, poxa, se Deus não interfere e eu sou deísta, mas como Deus não interfere? Entendeu? Então, quem interfere? A espiritualidade, que de uma certa forma é um elo, né, entre a gente e Deus. Então, é o que a gente falou, existem contradições aí. Existem contradições. Até mesmo nós, né? Quando a gente olha, né, a essência do ser, né, que é o espírito, não deixe de ter essa ligação com Deus. E aí, eu vou mais longe. Quando você vai ouvir e vai ler sobre isso, o que vai se falar? O deísmo, ele não é uma negação do teísmo. Ele é uma negação do teoricamente. teísmo. Então, o que ele é? É um ateísmo. Tudo que nega o teísmo é um ateísmo. Então, de uma certa maneira, tem muita gente por aí que se diz ateu, mas que, na verdade, é deísta. Tem muita gente que se diz deísta, mas, na verdade, é ateu. E tem muita gente que nem sabe o que está falando. Então, assim, é algo muito complexo. Mas, resumindo... na terceira categoria. Você vê? Então, a gente sempre ouve falar, né? Olha, o espiritismo é deísta. E o que é deísta? A natureza, tal e coisa. Mas quando você vai
buscando essas coisas. Você fala assim, não há uma interferência divina. E outra coisa, a revelação histórica é supérflua. Aqui, ó. Se essa revelação histórica é supérflua, então não tem revelação, não tem Moisés, não tem... Talvez teria que aprofundar um pouco mais nisso. Eu fico pensando que, na verdade, essas divisões são pedagógicas, são, como você tinha falado, são modelos ali. Mas quando a gente tinha discutido mais tarde, quando você, durante sua vida, seus estudos, você vai juntando vários conceitos, várias ideias diferentes. E isso cria um vetor da sua linha de pensamento, de ação. E não é nenhuma nem outra, é vetor Felipe, vetor Carlos, Fabiano. Cada um faz o seu resumo e tem a sua linha. E vai tentar. Agora, por exemplo, uma coisa é fato. Você que é espírita, geralmente, na média, a gente não acredita mesmo naquele Deus do Antigo Testamento. Naquele Deus bravo que fala que faz chuva, faz sol, você vai ser castigado, você vai ser... A gente não acredita mesmo. A gente tem uma outra forma de ver Deus. Né? Tem uma outra maneira de ver Deus. E aí, quando você fala em deísmo, talvez ele esteja mais próximo, um Deus aqui, ó, que eu possa tentar entendê-lo pela razão. E, por exemplo, no Espiritismo, não se fala em milagres no Espiritismo. Você entende agora por que eu não consigo falar em milagres dentro do Espiritismo? Por causa dessa raiz deísta. Entendeu? E aí vai falar aqui, ó, milagre é aquilo que eu não posso explicar, porque tem alguma coisa que aconteceu lá. Você vê como é que a gente mesmo começa a entender mais por que a gente tem alguns axiomas, algumas ideias, às vezes você fala, puxa, agora eu estou entendendo isso. E é interessante se pegar em algumas contradições. Indo nessa linha, eu lembro uma coisa que a Ellen sempre fala, que é você alterar o mexer no livre-arbítrio do outro. Né? Então, quando a gente estuda aqui, Deus dá o livre-arbítrio para o homem, para que ele possa ter suas atitudes e aprender com as suas atitudes. Na hora que você está fazendo um trabalho de caridade, um trabalho de conversar com uma pessoa, de orientação e tudo mais, você está mudando o livre-arbítrio do outro. Você está tentando influenciar a escolha dele para uma outra direção. E aí você, teoricamente, está contrariando uma lei de Deus. Ou tentando interferir nela. E bem intencionado, né? E muitas vezes munido da melhor das intenções. E a maior parte do nosso trabalho que a gente faz, você mesmo, Carlos, hoje, organizando esse curso, você está mexendo no nosso livre-arbítrio, colocando ideias novas na nossa cabeça. E confundindo ainda mais a cabeça da gente, né? Que, na verdade, a gente começa a ter dúvidas de coisas que a gente nunca teve. Coisas que a gente nunca se perguntou. Né? Você fala, puxa, o que é Deus para mim? Eu falo que eu sou deísta, mas o que é deísta? Você vê, é o exercício da maiêutica. Mas será que eu sou mesmo? Porque a doutrina pode ser, mas será que eu acho que Deus não interfere no mundo, que tem leis naturais? Será que eu acho mesmo que milagre... Você entendeu? Então, eu estou professando uma coisa que muitas vezes eu nem sei direito se aquilo tem fundamento. Para mim, tem fundamento, mas eu não sei se aquilo é aquilo que eu penso de verdade. E o que o Sócrates fazia? A maiêutica. Né? É o parto das ideias. Então, eu começo a me perguntar se realmente aquilo que eu falo é aquilo que realmente eu... Será que eu sei realmente aquilo que eu estou falando? Então, essa é a ideia da filosofia mesmo, a gente se questionar, a gente se perguntar e ir buscando. Então, agora eu estou entendendo por que lá no Espiritismo a gente não pode falar em milagre. Agora eu estou entendendo por que se fala tanto na razão, ó. Não dá fé raciocinada. Olha onde é que está a fé raciocinada aqui, ó. Entendeu? Agora eu estou entendendo porque lá na doutrina espírita a gente não fala muito no Antigo Testamento. E a gente fala mais no Evangelho de Jesus porque tem diretrizes morais. Não começa a clarear uma porção de coisas? Pode falar, Ellen.
Não, eu estou pensando igual você está tá. falando, está confundindo a nossa cabeça. Não, é para confundir, mas eu quero que todo mundo saia daqui completamente. Chega a dar dor de cabeça. O próprio Jesus já dizia, né? Eu não vim trazer paz à terra, né? Mas espada, confusão. Eu estava falando para o Mauro, todo curso de filosofia, ele começa com 40. O nosso começou com poucos. Lá no dia que a gente foi fazer a aula inaugural, eu não sei se estavam todos vocês na aula inaugural da Colmeia. Vocês estavam... A Gisele, eu acho que estava também, se não me engano. A Maria estava. A Gisele não estava. Fabiano não, né, Fabiano? Na aula inaugural. A gente estava em torno de 30. Quando a gente já começou nessa faixa de 10 por aí. Hoje a gente está aqui no 7, 8. Por quê? Porque isso não é para todo mundo. Mas eu não estou dizendo que o nosso QI seja acima dos outros, não é isso, não. É o nível de interesse mesmo, entendeu? Porque muita gente vai falar assim, eu não quero nem saber, eu vou assistir a Juma, eu vou ver o Pantanal, eu vou ver uma série da Netflix, eu vou fazer outra coisa, porque isso dá um nó na minha cabeça, entendeu? Mas essas coisas é que fazem com que a gente realmente se questione e que vá tentando entender um pouco mais. Quando eu visito o pensamento de vários filósofos, de várias correntes, é que eu vou tentando entender um pouco mais a mim mesmo, entender um pouco mais daquilo que a gente está tentando, nosso papel aqui no mundo. Afinal de contas, né? Eu vim daquele grupo do Jefa, tinha mais de 40 alunos, né? Do grupo do Jefa aqui ficou só eu. Não, eu sou do Jefa também, eu sou da turma 40. A Marina também, a Marina também é da 40. A Marina não está hoje, mas ela está firme também. Ana Patrícia, Ana Patrícia, a Vânia, eu, a Marina, você, Pedro. Nós ficamos da turma 40. Começou em novembro, lá no Jefa. Isso. Desculpe. 19, não é isso? Então eu comecei lá também. Você começou no Jefa também? Foi. Nossa, engraçado, eu não me lembro de você. Mas eu acho, Carlos, que para cada um é uma hora. Para cada um tem a hora desse despertar, né? Eu nem sei se eu estou despertando, mas talvez eu esteja no ovo ainda, quebrando a casca. Mas para cada um é uma hora. Eu conheci o curso de vocês quando meu filho nasceu em 2013. E eu fui numa aula lá no Divino Mestre. Você foi naquela turma lá? Eu fui, só que eu falei, gente, eu quero fazer isso, só que não dava para mim, no meu contexto de vida, de fazer com criança muito pequena. E falei, assim que eu puder, eu vou fazer. E depois, quando eu estava com as crianças maiores na escola de pais, na evangelização infantil, que apareceu a propaganda do curso. Falei, agora é a hora. Tudo tem o seu momento, né? Tudo tem às vezes é o momento, né? De cada um. A pessoa pode começar agora e depois começar de novo em outro momento. Fazer outro. Essa turma 40 era segunda-feira à noite? Era segunda-feira. E a turma 41 e a 41 era sexta-feira. Eu acho que a maioria aqui é da 40, então. Eu sou da 40, era segunda-feira. Eu assisti 1 ou 2 aulas só e tomei um puxão de orelha e tive que voltar para o tratamento que eu estava fazendo. Quem lê a conclusão para a gente? Eu leio, Ricardo. Beleza. Conclusão. Após o entendimento dos conceitos elucidados neste capítulo, podemos dizer que a doutrina espírita pode ser considerada monoteísta, deísta e dualista, no sentido cartesiano. Ou seja, o universo é composto de 2 substâncias, a material e a espiritual. Ressalta-se, igualmente, que esse estudo dá uma continuidade ao estudo de Deus e neste ressalta-se 4 enfoques distintos, ou seja, Deus e o mundo, visão segundo o qual Deus é o Criador, a causa primeira da existência de tudo. Deus e o mundo moral, visão que Deus é a virtude em seu grau máximo, é o bem material. Bem natural. É natural, bem natural. Deus e a divindade. Trata-se da sua relação consigo mesmo, ou seja, sua partição nas
demais divindades. A revelação de Deus, visão das formas de acesso a Deus, como ele se comunica ou como se chega a ele. Finalmente, o estudo deste capítulo nos remete a uma compreensão maior de como os povos e suas diferentes concepções de divindade se relacionam com ela. Faz-nos refletir sobre o orgulho que poderá advir quando uma comunidade se diz herdeira ou escolhida da verdade divina, proclamando assim a sua forma como a correta de adorar ao Criador. Vamos só dar uma ressaltada aqui, ó. Então, a doutrina espírita pode se dizer monoteísta, ok, só um Deus, deísta, vendo Deus dessa forma como alguém que criou o mundo e deixou que agora ele vá se submeter às suas leis. Então, eu já criei lei, eu não preciso ficar olhando para isso. Está aí, as leis estão aí e Deus estaria fora do mundo. E dualista, no sentido do sentido de Descartes, né, de haver o espiritual e o material. E aí ele coloca 4 enfoques distintos, né? Ou seja, 4 premissas. Na visão segundo a qual Deus é o Criador, a causa primeira da existência de tudo, eu acho que aí não tem problema. Deus e o mundo moral, visão que Deus é virtude em seu grau máximo, é o bem natural. Deus e a divindade trata-se da sua relação consigo mesmo, ou seja, sua participação nas demais divindades. Então, como que Deus se relaciona consigo mesmo? Né? Então, a gente vai ter lá no Pai, Filho e Espírito Santo. Então, como que Deus se relaciona consigo mesmo? E a revelação de Deus, né? Das formas de acesso a Deus, como ele se comunica ou como se chega até ele. Né? Como que eu consigo acessar Deus? É uma aula que vem realmente para trazer uma confusão imensa, né, a todas as nossas mentes. Mas o que acontece? Eu passo a me perguntar mais a respeito de algumas coisas. Eu passo a tentar entender um pouco diferente, né, algumas coisas que eu entendia. Eu, particularmente, eu acho que... Eu já tinha feito essa aula outras vezes, mas cada vez que a gente faz, a gente vai vendo de uma maneira, né? Então, eu penso que a gente vai se aprofundando um pouco mais em tudo isso aí. Mas eu acho que dentro daquilo que a doutrina espírita coloca para a gente, e é claro que ela não impõe, né? Vocês concordam com todos esses princípios aqui, com esse, principalmente com essa de que nós somos monistas, deístas e dualistas? É consenso isso ou não? Paradigmas lançados, quebrados e mexidos. Se a gente pegar, por exemplo, lá no católico, é teísta. Monoteísta, teísta e dualista. Tá? Então, talvez essa seja, como a nossa origem vem muito do catolicismo, então talvez seja difícil ainda para a gente entender dessa forma, né? Mas... E eu digo mais, né, Carlos, a religião ela é algo pessoal, né? A doutrina, ela te dá regras, te dá ensinamentos, né? Mas não necessariamente o espírita ele segue e acredita em 100% daquilo que é dito, assim como o católico. Então, existe uma compreensão, uma formação individual do ser. Então, isso são diretrizes, né? Não necessariamente todo espírita vai ter as características, né, apresentadas ali. Pode ser que uns sejam mais dualistas, outros mais teístas. Mas... eu acho que a gente acaba se questionando um pouquinho aí, né, com relação a isso. A maneira da gente enxergar Deus. E coisas que a gente talvez nunca tinha parado para pensar, né? Exato. Talvez a gente nunca tinha parado para se questionar. Beleza, gente? Tranquilo? Sem dúvida sobre esse assunto? Tudo tranquilo? Tranquilo.
Pode aplicar a prova, já está tudo certo. Tem diploma? Vai ter diploma o curso? Opa! Teve uma aula também que o Fabiano salvou a pele de todo mundo. É do E Ricardo falava lá. de física quântica. Essas duas aulas são, ó, nota 10. Tudo. Gisele, na teoria tá tudo certo, né? O problema é a prática. Na prática. Eu acho que até na teoria tá tudo mais ou menos. Beleza. Ó, e pensam nas aulinhas lá, pensem nas aulinhas, depois. Tá, eu vou colocar daqui a pouquinho aqui já a planilha atualizada e pensem lá, aqueles que se sentirem à vontade vão ser muito bem-vindos. Tá bom? Vou Bom, pegar já pode botar aí o rateio logo, ou não? Não, já é logo o que eu gostei muito das. Bota a Maria nas africanas. Então já fala que a gente já bota tudo ali. Eu vou Eu mandar de gostei da novo a planilha, esotérica. aí olha e fala para mim, ó, quero essa aula. E aí a gente já Pode me botar nas marca lá. orientais aí, se quiser. Tá bom. Eu gostei das esotéricas, só que está muito em cima. O pessoal tem esse problema. Mas é outra. Você pode falar de bate-pronto, não precisa estudar muito, não. É ruim que não, hein? Passar vergonha aqui. Aí vocês vêm com perguntas capciosas só para passar vergonha. Ficar todo mundo mais confuso. O cara salva. O Carlos, eu vi uma técnica muito interessante, né? O cara perguntou assim na aula: ah, mas então a fé vem de Deus ou vem de Jesus? Aí o cara falou: vai pensando aí e me responde no final. Eu falei: nossa, palestrante. Não, que era uma coisa simples para a gente, assim, simples, não é uma coisa complicada, mas é tipo, usar essa técnica como uma resposta, entendeu? Vai pensando aí. Você devolve a pergunta. Joga a bola de volta, toma aí, filho. O famoso, o que você acha do psicólogo, né? Quem faz Quando o a gente... encerramento? Pode falar. Não, eu não vou fazer, não, mas quando a gente estiver fazendo, na nossa vez de fazer a aula, é para o pessoal dar sustentação, hein? Não é para tentar puxar o tapete, não. Tem que fazer igual o Fabiano fez naquela aula do Ricardo. Só estava eu, a Gisele e o Ricardo. Nossa, apanhando. Aí o Fabiano entrou, salvou o Ricardo. O Carlos estava falando assim, tipo, no começo da reunião do meu trabalho, se tiver que debater com qualquer pessoa, eu vou de igual para igual, eu não tenho miséria. Aí, bicho, fica ruim, o negócio vai pegar fogo. Aí eu não tenho problema, porque eu tenho propriedade no que eu estou falando, eu sei do que eu estou falando. Agora, você fazer uma palestra assim, é porque tem que ter um conhecimento não só muito específico disso, mas mais abrangente, né? Assim, entra a sua história de vida também. Né? Mas tem que lembrar que antes da palestra, isso é um estudo em grupo, né? Tem que estudar junto. E outra coisa, e não existe dono da verdade, tá? Porque em filosofia, às vezes, tem aquele cara que é o mediador. O mediador é o cara que acorta a briga, mas não significa que eles tenham que saber de tudo também, porque são assuntos muito vastos e muito complexos. Então, é por isso que é importante que todo mundo colabore. Então, quando você vem como mediador, então você vai colocar as suas experiências, a maneira como você entendeu, e aí, né, as pessoas vão contribuindo. Que eu penso que a aula bacana é essa aula. Né? Em resumo, está proibido perguntar quando a aula for do colega, está proibido questionar e pensar o contrário. Tem que falar, concordei, fala mais sobre isso. Eu já quero o contrário, Gisele. Eu já quero o contrário. Quanto mais vocês falarem, menos eu falo. Também. Isso, não, a gente tem um combinado aqui de facilitar a vida de quem for dar aula. Mas tem que falar concordando, viu? E quando você tiver dúvida, você fala assim, como é do conhecimento de todos, tal coisa, assim, assim, assim. Aí o cara não pergunta, porque ele fala, cara, só eu que não sei isso, o resto todo mundo sabe. Então... Uma saída boa para a pergunta é essa também, né? Então, vocês que conhecem mais que eu, como é que vocês responderiam isso? Ricardo usa muito essa técnica. Ele foi fazer o cursinho lá para ser discípulo lá da igreja
evangélica. Ele era ateu, né, que ele falou. Quem faz o encerramento para a gente? Felipe. Felipe, beleza. Belo voluntário. Gostei de ver, Felipe. Viu como quem é que manda nessa casa, né? A palavra é sempre a minha. Sim, bem. Muito bem. Obrigado por essa noite. Obrigado, Carlos, e os bons espíritos que estiveram aqui nos aconselhando. Obrigado por nos fazerem pensar, por esse ambiente fraterno que a gente tem aqui no grupo, que a gente pode se expressar, falar, não ter nenhuma restrição, e que a gente possa estar sempre transformando essa luz que a gente recebe nesse momento, não em teorias, não em discursos, mas em ações positivas para o próximo. Poder levar esses nossos questionamentos para a nossa vida e multiplicá-los sempre. Que depois da aula aqui, a gente vá para a nossa cama, vá dormir e possa continuar filosofando e elevando nossos pensamentos e nosso espírito para um plano superior. Para lá, sim, poder entender um pouco mais do que a gente consegue dentro desse cérebro material. Obrigado a todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Gente, boa noite. Joguei já, tá no grupo, nos dois grupos, no 40 e no 41, a planilha atualizada. Tá bom? Bom final de semana, bom dia dos namorados a todos. Namorem bastante. E até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Boa semana.